Olá, irmãos e irmãs. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre livros, né? Porque hoje é o dia do livro. Mas aconteceu tanta coisa que eu gostaria de falar antes de falar dos livros, ou de um livro específico, sobre o que aconteceu hoje. Como vocês sabem, Moro foi demitido. Ou a gente ainda não sabe se ele vai ser, ou se ele foi, ou se ele está, ou se ele. é, a gente não sabe realmente ainda o que aconteceu. E vou explicar o porquê no final desse argumento. É, Moro, o desministro da injustiça do sistema ímpio capitalista gerado pela falácia constitucional da antidemocracia representativa brasileira, assim como o fanático psicótico nazi-fascista do Bolsonaro, vivem a queda a todo momento, com o próprio sistema ímpio capitalista que eles fazem parte. E essa queda se manifesta de várias maneiras. Assim como o próprio Bolsonaro, que é ligado assim, com os filhos dele a vários veículos podres, porque eles são podres. É, e um deles é justamente, junto com outros empresários, a máquina de fake news. Ridículo, velho. Parem de chamar de fake news, véio. É mentira. A cabeça da população brasileira, quando você fala fake news, eles realmente ainda não reconhecem que isso. Não dão um valor agregado a realmente o que acontece. É mentira. É uma máquina de mentiras. Entende? E essa máquina de mentiras foi aberta uma investigação com ela antes. E agora foi aberta outra investigação por causa dos atos que aconteceram neste domingo, pedindo o AI-5. Né? Manifestações públicas pedindo AI-5. Né? Esse povo é tão ridículo que não enxergam o próprio ridículo do quanto eles são ridículos. Né? E essa investigação foi aberta pela PGR, pelo Procurador-Geral da República, que foi indicado pelo próprio ex-presidente Bolsonaro, que começou a engavetar várias investigações sobre o próprio Bolsonaro, assim como os filhos dele. Esse promotor abriu uma investigação sobre alguns deputados que fizeram esses protestos, né? Que são, claro, crime segundo a Lei de Segurança Nacional. Mozi, tira a Atma aí. Ele não tá por aqui. Atire. Obrigado. Que é crime segundo a Lei de Segurança Nacional. Sair na rua pedindo AI-5, né? Logo o STF, que não é bobo, abriu uma investigação e abriu precedente para envolver o presidente numa investigação. E logo a Polícia Federal hoje fez uma força-tarefa a qual envolvia justamente isso, os filhos do presidente e o presidente. Primeiro passo do ex-presidente Bolsonaro, burro como queria demitir o delegado-chefe da Polícia Federal. Esse delegado-chefe da Polícia Federal, da mesma mesa de Moro, e Moro falou logo que ele se demitiria se ele tirasse o delegado-chefe da Polícia Federal. Logo em seguida, Moro, que não é otário, tinha todo o serviço de inteligência na sua mão, tinha logo um relatório sobre tudo o que Bolsonaro fez de podre, todos os podres aos quais a família dele está envolvida. E aí Bolsonaro, com o cu na mão, não sabe se demite Moro ou se perde a autoridade. Ele nunca teve autoridade. Nenhum do sistema ímpio tem qualquer autoridade. A autoridade para eles é emanada somente através da queda deles. Entende? A ilusão de autoridade deles. Então ele perde toda a pose da ilusão de autoridade como ex-presidente da República, se ele ainda aceita Moro. Mas Moro tem na mão todos os crimes de Bolsonaro. E aí a gente vê isso diariamente acontecendo.
E é legal, velho. É legal ver o sistema ímpio cair. O ser humano esperou por isso milênios, entende? Desde Adão, sabe? E hoje a gente tem visto todas essas mortes com relação ao Covid, enquanto o Bolsonaro defende que 70% da população se contamine para finalmente alcançar na cabeça dele a imunização. Sendo que ninguém sabe nada sobre o vírus. Sendo que há pessoas que tiveram, que logo depois de se curarem pelo Covid, teve uma baixa de defesa e teve o Covid de novo. Então não há imunização no Covid ainda. As pessoas não sabem nada sobre o vírus. Mas Bolsonaro é burro, muito burro, velho. Ele é muito burro, velho. A gente vê isso diariamente, como ele é burro, velho. Se você... É engraçado, porque eu assisto vários vídeos e eu acho um cara que fala sobre isso bem legal, é Vila. Vila faz esporros homéricos, assim, em Bolsonaro. E por isso eu até usei a entrevista de Vila no vídeo que eu fiz sobre o fanatismo, a psicose e o nazifascismo do mesmo, de Bolsonaro, antes mesmo dele, antes mesmo da eleição. Aí, gostaria de parar um pouco e falar sobre política, né? Porque hoje é dia do livro. E aí eu vou falar com vocês algo que me influenciou muito no último ano, que foi, na verdade, Ontem foi o dia do livro. 150, hoje, como... Ontem foi o dia do livro. Foi ontem? Foi ontem, porque a gente já passou de meia-noite. Então, hoje, ou ontem ou a semana passada, semana passada não, os dias anteriores, foi o aniversário de 150 anos de Lenin, né? E é bem engraçado, assim, a representação dele ainda, o próprio corpo dele ainda é uma múmia lá no Kremlin e as pessoas não conversam sobre o que é realmente a produção de um cara como esse. Mas não vou falar sobre Lenin hoje, vou falar sobre outro russo, certo? Toy Story. Toy Story é maravilhoso, velho. Se você é cristão, leia O Reino de Deus Está Dentro de Nós. Eu tenho esse livro que O Reino de Deus Está Dentro de Nós é um dos artigos. 30 páginas, ele é bem pequenininho, mas é de responsabilidade, velho. Se você vive, todos nós vivemos vendo a queda do sistema ímpio capitalista. Qual é a melhor maneira de você se posicionar? Você tem que ler esse livro, velho. Sabe? Tem que ler O Reino de Deus Está Dentro de Nós. Eu não vou falar sobre o livro. As coisas que eu falo normalmente já vem carregada com essa influência de quando eu li O Reino de Deus Está Dentro de Nós. A posição de pacificação do Gandhi, por exemplo, veio justamente de quando ele leu O Reino de Deus Está Dentro de Nós. Sabe? Ele se corresponde com Tolstói. Mas é de responsabilidade sua, se você é cristão e não está alienado pela ilusão de esquerda ou direita e entende o sistema ímpio, que é o mundo que jaz no maligno e vive a queda junto a todo momento por participar desse sistema ímpio, entende? Que é capitalista. É necessário que você leia, sabe? É um ótimo livro, tem histórias muito, muito importantes, tem posições que devem ser pensadas por você, sabe? Leia questionando, como todas as coisas. É muito importante que você leia qualquer livro na sua vida, questionando sempre, conversando com o Pai dentro de você, entende? A todo momento, o eu superior, o eu sou, dentro de ti, e ele te responderá todas as coisas, sabe? Então leia, é muito importante que você, como cristão, leia O Reino de Deus Está Dentro de Nós. Até mais.